Boa noite, amados. Graça e paz. Vamos começar esse culto de oração, podendo louvar, adorar, engrandecer o nome do Senhor. Nós estamos aqui para louvar e te ajudar a estar sempre conectado com o Senhor, com a palavra, independente de você estar na sua casa e nós estamos aqui, mas nós podemos juntamente louvar e adorar o nome do Senhor, sabendo que tudo vai melhorar com o nosso Senhor. Nós cremos num Deus que pode fazer tudo ser melhor, tudo melhorar a cada vez mais, porque nós cremos num Deus todo-poderoso e nele nós encontramos refúgio, abrigo e segurança, tudo o que nós precisamos, encontramos num Deus de amor. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Santo, santo tu és, Senhor Jesus. Daquele que nunca me deixou.
sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Teus braços É é o meu descanso. Em teus braços 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 é o meu descanso. Aleluia. Você que está me ouvindo aí, se você quer descanso, só no Senhor você vai encontrar. Só no Senhor está o nosso descanso para todas as coisas que sobrevêm sobre a nossa vida, para gerar cansaço, para gerar algum tipo de tribulação. Só Deus vai nos livrar e vai nos dar descanso na sua presença. Amém? Obrigado por enquanto. Ainda que nós não possamos estar presencialmente, mas nós estamos juntos aqui, né? Pela internet, na sua televisão, no seu celular. Nós estamos juntos nesse momento. E nós podemos estar adorando a Deus, nós podemos estar recebendo a sua palavra, nós podemos estar como se estivéssemos juntos, como se estivéssemos presentes aqui. Basta que você, nesse momento que você tirou para cultuar o seu Deus, você tenha o coração nele. Eu trouxe uma palavra hoje, irmãos, para confrontar muitas vezes os nossos sentimentos com a palavra de Deus. Eu não sei quanto a você, mas tem dias que eu fico muito indignado e irado pela ação desses malfeitores que têm feito com o nosso país aquilo que você tem visto, que têm feito com o mundo aquilo que você tem presenciado e tem vivido. Então, muitas vezes nós ficamos, irados. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Então, isso significa que é uma característica humana ficar. Eu, muitas vezes, confesso para os irmãos que eu fico muito indignado com as situações que o mundo tem passado, principalmente em nosso país. Mas aí eu lembro das promessas do Senhor que Ele fez a respeito destes malfeitores. Ele fez promessas para nós, sim, mas Ele também fez promessas para os malfeitores e para os ímpios. E sabe que isso me traz uma certa tranquilidade, porque eu sei que tudo isso que está sendo feito não vai acabar bem para o lado deles. Eu sei que o Senhor vai intervir. É que muitas vezes, irmãos, nós queremos julgar todas as coisas, infelizmente, pelo nosso tempo, pela nossa maneira de ver as coisas, a nossa maneira de pensar. Mas Deus tem o jeitão dele. E é isso que eu queria falar um pouquinho para você a respeito do que está escrito na palavra a respeito dessas coisas. Se você está com a sua Bíblia aí,
Abra, por favor, no Salmo 37. Salmo número 37. Quem nunca orou assim? Você está orando por alguma coisa e de repente você fala para Deus: Deus, o Senhor não está vendo o que essas pessoas estão fazendo conosco? Você nunca orou desse jeito? Eu já orei várias vezes. Senhor, o Senhor não está vendo? Eu estou aqui orando, o Senhor não vê a situação, o que essas pessoas estão fazendo? E esse salmo é muito interessante, porque o Senhor vai fazer muito desses paralelos com esse tipo de pessoa. Salmo 37, nós vamos ler o 12 e o 13. É interessante, se você tem um pouco de imaginação, todo ser humano tem um pouco de imaginação, eu fico imaginando essa cena aqui, né? Nós aqui, eu não no meu caso, porque eu não tenho como arrancar os cabelos, mas nós aqui arrancando os cabelos, né? E Deus nessa situação aqui, vendo tudo, dá uma olhada que interessante que está escrito aqui. Trama o ímpio, Salmo 37, verso 12 e verso 13. Diz assim: trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Olha o verso 13. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar-se próximo o seu dia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto nós estamos nos desesperando por todas essas coisas, o Senhor está dando risada deles. O Senhor está rindo, está dando gargalhadas no que eles estão fazendo. Porque eles pensam, os ímpios pensam que Deus não vai intervir, mas Deus já tem um dia determinado para isso. E Ele está dando risada. Está falando assim, eles não sabem de nada. Eles acham que estão sob controle de todas as coisas. Mas eu quero que você saiba uma coisa: quem está no controle de todas as coisas é Deus. E no dia certo, na hora certa, Deus vai intervir. Por isso que ele está dando risada. Aí eu fico pensando, rapaz, eu queria estar nessa condição de Deus também, dando risada, né, da situação. E nós podemos, se nós crermos na palavra de Deus e crermos que Deus está no controle de todas as coisas. Sabe, irmãos, às vezes nós pensamos que tudo o que está acontecendo nunca vai acabar. Você nunca parou assim com esse sentimento? Nossa, parece que isso não vai acabar nunca. Mas vai acabar. Você vai ver aqui, ó, Salmo 37 mesmo, verso 1 e 2 diz o quê? Não se indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Ei, a palavra de Deus está dizendo aqui uma coisa, meu irmão. Dentro em breve. O Senhor está dizendo: ah, mas pastor, esse salmo foi escrito há milhares de anos. Então eu digo para você, está mais breve ainda do que quando foi escrito. Porque quando o Senhor fala dentro em breve, vai acontecer, significa que Ele já tem tudo determinado para eles. Diz que eles vão murchar como a erva. Ou vão ser o quê? Destruídos. Sabe, meus irmãos, nós vivemos uma época em que as forças da luz e as forças das trevas têm se confrontado demais. E eu sei que a palavra de Deus diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas aquilo que está por trás da carne e sangue, que é Satanás. Mas muitos estão escolhendo seus lados. Aqueles que querem ficar do lado da luz, ficam do lado da luz, e aqueles que querem lutar pelas trevas, vão ficar pelas trevas. E sabe que todo aquele que está do lado das trevas, realizando a obra das trevas, vai ser impactado pelo poder de Deus. Então, como o Senhor disse, não é bem como nós pensamos, não. Que parece que nunca vai acabar. Vai acabar, e Deus já tem tudo preparado para que esses malfeitores, para que essas pessoas que não têm amor em si próprio, sejam tocados pelo poder dele, em nome do Senhor Jesus.
E eu queria que você cresce na palavra de Deus. Eu estou aqui tentando fazer com que a tua fé cresça na palavra de Deus. E nós não vamos nos dobrar às trevas. Nós não vamos nos dobrar às coisas das trevas. Nós vamos continuar avançando. Não importa se pelas ondas da internet, não importa se for por um rádio, não importa se nós tivermos que nos reunirmos, como foi no passado, em bueiros, em lugares ermos, mas nós vamos estar pregando o Evangelho em todo o tempo. E cada um de nós vai ser fiel ao Senhor, vai estar fazendo aquilo que deve ser feito. Não vamos nos dobrar a tudo que está acontecendo, não. Então, vamos nos focar na palavra de Deus, vamos estar firmes naquilo que o Senhor está falando, crendo naquilo que Ele está dizendo. Se Ele diz que vai fazer, é porque Ele vai fazer. Amém, queridos? Outra coisa, quantos de nós, essa aqui, não sei se sou só eu, né? Quantos de nós já não pensaram em fazer o mal para essas pessoas, esses malfeitores, esses ímpios que têm usado do poder que está na mão deles para matar tantas pessoas como nós temos visto? Quantos de nós já não pensou em fazer o mal contra eles? Eu tenho que ser sincero com vocês. Muitas vezes eu já pensei em fazer o mal contra eles. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho que crer que Deus, Ele vai realizar a justiça dele sobre essa terra. Eu tenho que acreditar. É natural do homem querer resolver as coisas, mas se eu creio no Senhor, acredite, Ele vai fazer coisas grandiosas nesses dias para desbaratar todas essas coisas que estão acontecendo. Vamos ver o que esse mesmo Salmo diz a respeito disso. Salmo 37 também, versos 7 e 9. O Senhor está dizendo para você, para mim, não ficar pensando mal, fica tranquilo. Deixa tudo na mão dEle. Ele diz aqui, descansa no Senhor e espera nele. Verso 7. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Então, irmãos, o conselho do Senhor é para que nós não entremos para esse caminho. O conselho do Senhor é para que nós estejamos deixando tudo por conta dEle, que Ele já tem tudo planejado, e Ele vai dizer para nós qual é o plano dEle. Porque o plano do Senhor é poderoso, meu irmão. Sabe, uma das coisas que nós devemos aprender é que quando Deus entra em ação, muitas vezes Ele vai usar a própria arma do inimigo contra ele. Muito mal que está sendo feito hoje, no Brasil e pelo mundo, é fruto de uma mente doentia e satânica, para trazer o mal para a humanidade. Mas, acredite no que eu vou te falar, esse mesmo mal que eles estão trazendo para a humanidade, vai se voltar contra eles. Olha o que diz aqui no verso 14 e 15, desse mesmo Salmo. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco, para abater o pobre e o necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. O Senhor está dizendo aqui que a arma que é forjada contra a vida do povo, contra a vida do justo, as armas que são forjadas são as mesmas armas que o Senhor usará contra os ímpios, contra esses malfeitores que têm feito todas essas coisas. Por isso, meus irmãos, a nossa posição é seguir as orientações de Deus. Ainda que muitas vezes nós possamos ficar irados, ainda que muitas vezes nós até pensamos em tentar resolver alguma coisa,
por justiça própria. Nós não vamos fazer isso, porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso, o Senhor que é conhecido na palavra como Senhor dos Exércitos. Isso significa que Ele tem grande poder, e Ele está pronto para entrar em ação, porque diz que até rindo, Ele já está rindo da cara do inimigo, dizendo para ele: você não sabe o que te espera aí pela frente. Então, olha que interessante isso que você acabou de ler aí, que a própria arma que o inimigo levantar contra a sua vida, é essa arma que vai ferir ele em contrapartida. Eu me lembro de um caso na Bíblia, a respeito de um homem chamado Mardoqueu, ou Mordecai, depende da tradução da sua Bíblia, um judeu que foi levado cativo para a Babilônia, no tempo do rei Nabucodonosor, e havia um homem lá que odiava os judeus, chamado Amã. E esse homem perseguiu Mardoqueu, perseguiu, a ponto de criar 1000 intrigas para tentar levar aquele homem à morte, a ponto de fazer uma forca perto da casa dele, muito grande, na onde ele disse: é nessa forca que Mardoqueu vai morrer. No fim das contas, o rei descobre que toda essa trama, Mardoqueu era um homem que foi querido pelo rei, porque ele desvendou lá umas tramas que fizeram contra o próprio rei, para que ele fosse morto. E ele descobriu e comunicou ao rei, e eles conseguiram pegar os bandidos que queriam matar ele, e ele acabou caindo nas graças do rei. E no fim de tudo, para resumir, toda a história foi desvendada, e a forca que Amã fez, o rei mandou enforcar ele. Falou: então a forca que você fez para Mardoqueu vai ser a forca que você vai ser enforcado. E ele foi enforcado na própria forca, na estrutura da forca que ele fez para Mardoqueu. Então, irmãos, isso não é coisa nova. Isso não é novidade. Quando Deus entra em ação, a própria arma do inimigo se volta contra ele. Muitos casos nós vemos na palavra de Deus, onde o Senhor disse para o exército: hoje vocês não vão lutar, quem vai lutar sou eu. E eles ficaram parados onde estavam. Quando chegaram no lugar onde estava o inimigo, eles tinham se matado um ao outro. Eles mesmos tinham se matado. Alguma coisa aconteceu ali, vinda da parte do Senhor, que deixou eles tudo alucinado e doido, e um começou a matar o outro, achando que o companheiro era o inimigo. Quando chegou lá, estava todo mundo morto, pelas próprias espadas deles. Então, existem muitos casos na Bíblia. E não seria diferente na nova aliança. Não seria diferente com a igreja do Senhor Jesus. Deus não desamparou a igreja. Muito pelo contrário, Ele está rindo da situação. E pronto para usar a arma do inimigo contra Ele mesmo. E eu queria que você, que é a igreja do Senhor Jesus, cresça junto comigo. Porque, com certeza, nós vamos ver, nesses tempos ainda, esses inimigos caindo em nome do Senhor Jesus. Amém? Em contrapartida, irmãos, nesse salmo, fora Deus ter falado o que Ele vai fazer com os inimigos, Ele também diz aqui, Ele também nos mostra algumas orientações de qual é a minha postura enquanto isso não acontece. Porque eu tenho que ter uma postura, antes da intervenção de Deus, que leva um tempo, eu tenho que ter uma postura durante esse período. Essa é a minha parte. E Deus também diz que vai fazer coisas por nós também. A nossa parte, por exemplo, vamos ler aqui nesse mesmo salmo, o verso do 3 ao 5, primeiro nós vamos ler, diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Olha que interessante aqui, meu irmão. Verso 7. Descansa no Senhor e espera nele.
Não te irrites por causa do homem que prospera no teu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Verso 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Olha quantas coisas nós lemos aqui, meu irmão. Uma das coisas é a minha parte. Uma das coisas é aquilo que eu devo fazer. Então, uma das coisas que esse texto que nós lemos diz é o seguinte: confia nele. A minha confiança, enquanto eu estou caminhando até que Deus entre em ação, é que eu devo confiar no Senhor. Irmãos, quando a Bíblia diz assim, confia no Senhor, eu só posso relacionar com a minha fé. O quanto eu confio no Senhor é o tamanho da minha fé. Aí eu faço essa pergunta para você que está ouvindo aí. Que tamanho é a sua fé? Porque algumas pessoas dizem assim, eu não sei se eu tenho fé, eu não sei se eu não tenho fé, eu não sei se minha fé é grande, se minha fé é pequena. É simples responder essa pergunta. O quanto você confia em Deus? O quanto você confia naquilo que está escrito na palavra de Deus? Porque o quanto eu confio em Deus é o tamanho da minha fé. E o Salmo está dizendo, enquanto vocês esperam eu agir, confie em mim. Confiar em Deus, irmãos, vai implicar várias áreas da nossa vida. Enquanto Deus não age, é lógico que o inimigo está agindo. Enquanto o Senhor está rindo dos planos dele, mas ainda não completou os planos do Senhor sobre a vida do mal, nós vamos ter que crer, nós vamos ter que confiar que Deus nos guarda das doenças, que Deus nos guarda, nos livra da morte, que Deus vai suprir todas as nossas necessidades, que o Senhor vai guardar em paz a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração. Nós temos que acreditar que Deus está no controle de todas as áreas da nossa vida. Porque enquanto Deus não controla uma área da nossa vida, isso significa que uma outra coisa, ou você mesmo, está controlando aquilo. E aí significa que você está por sua conta. Irmãos, os crentes deveriam entender que nós não estamos mais por nossa conta nessa vida. Nós estamos agora caminhando, nós estamos agora vivendo nessa vida por conta de Deus. Deus é que está no controle de tudo. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Essa é a minha posição, essa é a sua posição nesse momento. Da sua vida, você está vivendo agora. Cada minuto da nossa vida é o nosso presente, é o nosso momento. E é nesse tempo que eu tenho que deixar Deus no controle da minha vida. Então analise aí, se realmente nós estamos confiando em Deus em todas as áreas. Porque se existe alguma área que está sob controle de outra pessoa, está sobre o teu próprio controle, ou pior, pode ser que esteja até sobre o controle do Satanás. Está na hora de você pegar isso e deixar Deus, colocar na mão de Deus e deixar Ele controlar essa área na sua vida. E fazer exatamente aquilo que Deus está dizendo. Confiar numa pessoa, irmãos, ou vamos falar de uma pessoa que é fácil de nós entendermos, é quando aquela pessoa diz algo e eu sei que é real aquilo. Eu sei que aquilo que aquela pessoa está dizendo tem peso. Assim como Deus, quando Deus fala algo na sua palavra, e você acredita naquilo, e faz exatamente o que a palavra está dizendo, isso significa que você está confiando no Senhor. E confiando no Senhor significa que a sua fé está em ação. Por isso que a fé está relacionada com a palavra e a palavra de Deus, meu. Quando nós falamos de fé, muitas vezes nós relacionamos com a palavra. A Bíblia diz, que a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, há uma relação muito
justa entre a palavra de Deus e a sua fé. Então, quando nós confiamos, nós fazemos aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Outra coisa que diz naquele texto, que é da nossa parte, não é nem da parte de Deus, é que ele diz: habita na terra e faz o bem. Sabe que domingo foi pregado sobre isso aqui. Um dos pontos foi fazer o bem. O Senhor não quer ver os seus filhos praticando o mal. O Senhor não quer ver os seus filhos fazendo aquilo que não deve ser feito. Mas, muito pelo contrário, nós devemos passar esse tempo aqui fazendo o bem. Fazendo o bem para as pessoas, fazendo o bem no que diz respeito a essa terra, fazendo o bem para os animais, fazendo o bem para as plantas, fazendo o bem. Nós, a Bíblia diz que nós somos benignos. Quem tem o fruto do Espírito tem a benignidade de Deus. É uma pessoa bondosa que está habitando aqui nessa terra. Então, se você é crente mesmo, para valer, e o Espírito Santo de Deus habita em você, você vai fazer o bem, você vai praticar o que é bom. Outra coisa que diz naquele texto é: alimenta-se da verdade. Irmãos, o próprio Senhor Jesus diz que a palavra de Deus é a verdade. Então ali está dizendo para nós nos alimentarmos da palavra de Deus, nos alimentarmos daquilo que a palavra de Deus tem falado. O que é alimentar, irmão? Vamos falar do natural. O Senhor Jesus sempre usava esse método para tentar transmitir algo espiritual, e ele é muito bom. Ele pegava algo do mundo natural e transformava e puxava a mente das pessoas para o mundo espiritual. Por isso que ele diz aqui: alimenta-te da verdade. Ninguém vai pegar a Bíblia aqui, jogar um ketchup e comer. Ninguém vai fazer isso. Mas o que ele está querendo dizer? O alimento, ele tem lá suas qualidades. Quando você almoça, e quando você janta e come as comidas que você come, é para gerar energia para o seu corpo, para gerar tudo aquilo que o seu corpo precisa para ser forte, ser ativo, não estar caindo pelas tabelas aí, mas é para isso que serve o alimento. Ainda que Deus nos deu prazer em comer, né, que nem precisava disso, mas olha como o nosso Deus é bom. Há um prazer em comer, né? O aroma, o cheiro da comida, o paladar, o gosto da comida. Mas a intenção de nos alimentarmos é jogar tudo aquilo para dentro, para entrar nos processos aqui de digestão e tirar as vitaminas para cada lugar que o corpo precisa e por aí vai. Para o quê? Para o corpo se manter vivo e forte e pronto para qualquer coisa que um corpo precise fazer. Por que ele diz: alimenta-se da palavra de Deus, da verdade? Por que ele diz se alimenta? É para colocar a palavra de Deus para dentro, para que ela possa suprir-nos espiritualmente, suprir a nossa alma. Isso também vai repercutir no corpo, em termos de saúde. Então, irmãos, enquanto eu estou esperando Deus agir, eu estou me alimentando, eu estou estudando a palavra de Deus, eu estou meditando na palavra de Deus, estou sentindo prazer na palavra de Deus. Todas essas coisas vão fazer com que a palavra de Deus seja parte da sua vida, seja parte de você. Então é isso que o Senhor está dizendo. Quando você come uma maçã, ela faz parte de você. A partir do momento que você comeu ela, a maçã fez parte de você. A partir do momento que você leu a palavra, meditou na palavra, né, fez o que a palavra estava dizendo, aquilo começa a fazer parte da sua vida. Isso é muito bom para nós. Amém? Outra coisa que diz no texto ali, que também é nossa parte, é: agrada-te de Deus. Agrada-te de Deus. O que significa agradar-se de Deus? É ter prazer no Senhor, irmão. Ele não quer ninguém forçado. Ele não quer ninguém fazendo as coisas obrigado. Ele quer pessoas que se acheguem. Olha o caráter de Deus. Olha a personalidade de Deus aí, meus irmãos.
Ele quer filhos próximos, que se agradam, que têm prazer de estar com Ele. Pense numa coisa, você gosta de estar com alguém que não tem prazer de estar com você? Ou não é gostoso quando uma pessoa tem prazer de estar com você está junto com ela, compartilhando, seja lá o que for? É isso que Deus quer. Ei, eu estou aqui, eu sou seu pai. Eu quero que você tenha prazer de estar comigo, eu não quero que você tenha medo de mim. Eu não quero que você me despreze. Eu não quero que você me desobedeça. Eu quero que você tenha prazer em mim. É isso que o Senhor espera de cada um dos filhos dele. Enquanto nós estamos esperando a ação de Deus para que Ele realize tudo aquilo que Ele quer, que está no coração dele, Ele quer que os filhos estejam tendo prazer de estar com Ele, prazer de ter Ele como Pai, prazer de se aproximar a Ele em oração, prazer em adorá-lo, prazer em ouvi-lo através da sua palavra. Então isso é uma das coisas. E as 3 últimas coisas que falam ali nesses textos que nós acabamos de ler é entregar, descansar e esperar. O Senhor está dizendo assim, olha, que eu devo entregar ao Senhor as minhas coisas. Entregar ao Senhor as coisas que estão me afligindo. Entrega. Ei, você que está aflito, entrega aquilo que está te afligindo ao Senhor. Deixa Ele resolver. Deixa Ele tomar a dianteira disso. Quando eu entrego, a segunda coisa que ele fala no texto é: descansa nele. Descansa no Senhor. Irmãos, quem descansa no Senhor é capaz de esperar. Quem descansa no Senhor é capaz de esperar, que é a terceira coisa que ele disse aqui. E espera nele. Entrega a Ele o controle de tudo na sua vida, descansa nele. E aí você vai poder esperar a ação do Senhor, sem você ter prejuízo nenhum. E também no texto que nós lemos tem a parte de Deus. Porque tudo isso que eu acabei de falar com você aqui é a nossa parte, mas também tem a parte dele. Ele diz que ele vai satisfazer o desejo do nosso coração. Se eu fizer todas aquelas coisas, ele diz que vai satisfazer, vamos lá, vamos pensar nisso aqui. Satisfazer o desejo do meu coração. Qual é o desejo do seu coração, meu irmão? Minha irmã, qual é o desejo do seu coração? A Bíblia está dizendo que se eu andar por esses caminhos, fazendo aquilo que eu tenho que fazer, o Senhor vai satisfazer o desejo do seu coração. Aquilo que muitas vezes, sabe, irmãos, eu não sei quanto a você, mas algumas coisas que nós desejamos parece até impossível. Não sei se você já parou para pensar que você tem desejos que são impossíveis de realizar humanamente. Mas quem é que diz que vai satisfazer esse desejo? Deus. Deus é capaz, Deus é poderoso para fazer seja lá o que tiver no seu coração para realizar. Então, existe a nossa parte a ser feita, existe a parte de Deus. E maravilhosamente Ele nos diz que vai realizar através do seu poder. Ele vai satisfazer nós. Que coisa maravilhosa. Outra coisa que diz lá, que Ele vai fazer Ele vai realizar coisas que nós somos incapazes de fazer. Ele vai fazer. Porque, irmãos, eu não sei se você percebe, existem muitas coisas nessa vida que nós gostaríamos de fazer, mas nós não temos capacidades para aquilo. Nós gostaríamos de estar realizando algumas coisas e ajudando e fazendo, mas não há capacidade para aquilo em nós. Mas diz que Deus ia realizar essas coisas que nós somos incapazes de fazer. Então a sua capacidade, a minha capacidade, está estreitamente relacionada com o poder de Deus, a partir do momento que eu cumpro a sua palavra. Eu cumpri a palavra de Deus, estou andando conforme Ele quer,
a partir desse momento, a capacidade de Deus começa a operar em mim, começa a operar em você. Por isso, meus irmãos, muitas pessoas que têm desejo de realizar coisas que são incapazes de fazer, não deveriam parar por causa disso. Deveriam sim cumprir a palavra e esperar a manifestação da capacidade de Deus em si próprios. E iriam ver coisas poderosas acontecer na sua vida. Mas, isso é só para quem crê. Isso é só para quem acredita na palavra de Deus. Se você que está me ouvindo, crê na palavra de Deus e crê no Senhor, com certeza você vai experimentar essas coisas. Eu penso assim, meus irmãos, muito, muito mesmo, das coisas que aconteceram na minha vida depois que eu aceitei a Cristo, veio através do poder de Deus, porque com certeza eu era incapaz de muitas coisas, mas as coisas foram acontecendo a ponto de quem já experimentou isso diz assim, eu não sei como que isso aconteceu na minha vida, porque eu não sei fazer isso. Eu falei coisas que eu não é da minha, nem aprendi isso. É Deus operando através de você. É Deus usando a sua boca para falar. É Deus colocando a mente dele na sua mente. É Deus colocando o poder dele nas suas mãos. É Deus operando através de você. Outra coisa que diz ali, muito interessante, é que ele nos fará justiça, irmão. Deus vai nos fazer justiça. Sabe? Nesses tempos, principalmente, muitos estão assim, o que será que vai acontecer? Muitos já tomaram até prejuízo diante de todas essas coisas. Deus vai lhe fazer justiça. Não vai ficar desse jeito. Quando Deus diz que vai fazer justiça para um homem, Ele vai honrar grandemente essa pessoa. Aquilo que hoje pode ser vergonha para você, estou dizendo pela palavra de Deus e pelo Espírito, você vai ter dupla honra nessa questão. E para encerrar aqui a ministração, a minha palavra, a última coisa que eu quero falar aqui, que está nesse texto, é que nós teremos abundância de paz. Irmãos, eu não sei como você interpreta isso que eu acabei de falar agora. Abundância de paz. Porque assim, paz já é bom sozinho. A paz já é boa sozinha. Agora, uma abundância de paz deve ser algo assim, indescritível. Deve ser algo que muitos de nós nem experimentou ainda. Então, nesses tempos de tribulação, e nesses tempos dessas coisas estranhas que estão acontecendo para tirar a paz de todo mundo, o Senhor diz, eu vou trazer abundância de paz para vocês. Eu vou trazer suprimento para vocês. Eu vou trazer tudo que vocês necessitam em abundância. Pode ficar em paz, porque eu estou no controle. Então, Deus está no controle da sua vida. Eu quero terminar fazendo uma oração por você que está nos ouvindo, está nos vendo. E eu quero orar nesse momento, para que tudo aquilo que o Senhor tem preparado alcance a sua vida. Então, se você está aí na sua casa, se você estiver com alguém do lado, dê a mão para ele. Se tiver alguém enfermo também, dê a mão para essa pessoa, ore por ela, porque o Senhor vai agir. Domingo foi relatado de que uma pessoa aceitou Jesus na casa dela, e nós fizemos o apelo daqui pela internet, e essa pessoa, graças a Deus, entregou a vida dela para Jesus. Isso é bom demais, né? Então, o poder de Deus não se limita por um aparelho gravando, por um aparelho transmitindo para a internet. Deus não se limita a isso. O que importa é que a palavra está chegando até você. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por essas pessoas agora, Senhor, que estão unidas a mim em oração.
Existe o tempo do homem, existe o teu tempo, Senhor, que abrange todas as épocas e todos os momentos. Então o Senhor pode estar tocando as pessoas em qualquer tempo, em qualquer dia. Senhor, em nome de Jesus, toca agora, Senhor, a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, e faz, ó Senhor, tudo que o Senhor prometeu na sua palavra, que eles estejam experimentando isso. E breve, Pai. Senhor, vem com rapidez, ó Senhor, cumprir a Tua palavra sobre a nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Te peço, Senhor, por essas pessoas que estão enfermas, ou na casa delas, ou em hospitais, ou em UTIs. Eu oro agora pelo poder do nome do Senhor Jesus, para que essas pessoas sejam totalmente curadas agora, em nome de Jesus. A cura tocando essas vidas agora, no nome do Senhor Jesus. E a manifestação dessa cura, agora, nesse momento. E você pode reparar aí, que a dor se foi, o mal-estar se foi, a doença se foi, em o nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus é aquele que cura. O Senhor Jesus é o médico dos médicos, é aquele que quando ele entra com a unção dele, a doença não pode ficar, em o nome do Senhor Jesus. Sejam abençoados, não deixem de participar dos cultos, mesmo de forma online, e já já nós estaremos juntos. Se o Senhor não voltar antes e arrebatar a sua igreja, aí estaremos juntos, não aqui nessa terra, mas nas alturas. Até mais, pastor Marcos vai dar continuidade aqui para nós. Olá, queridos, graça e paz. Amém? Na verdade, que a paz que excede todo entendimento esteja convosco, aonde quer que você esteja. Ah, pastor, mas por que você está falando de paz? Bem, se você acabou de entender o que o pastor Delfim ministrou aqui, e concluir, ele acabou de dizer o seguinte: Deus é conosco. Amém, querido? Ele é aquele que nos supre, que nos preserva, que nos livra, que nos cura. Deus é conosco. Amém? E o pastor ministrando aqui sobre o salmista, me levou ali eu fui inspirado ali a falar sobre o filho do salmista. Falar sobre o rei Salomão. Sabe, querido? O rei Salomão, ele se tornou o rei depois do rei Davi. Ele tomou posse do reino. E quando ele tomou posse, ele pediu algo para o Senhor. Ele pediu sabedoria. Sabe por quê? Porque ele falou assim para Deus: Senhor, só com sabedoria e conhecimento para poder reinar um povo tão grande. E Deus se alegrou daquilo que Salomão pediu. E Deus falou assim para ele, respondeu assim para ele: não só te darei sabedoria, mas também te darei riquezas e fama. Sabe, esse foi o homem mais rico e mais sábio da terra. Deus disse algo assim para ele, que antes dele não houve nenhum igual a ele, e depois dele não haverá nenhum igual a ele. Aí você fala: mas pastor, tem aí Bill Gates, tem o fundador da Apple, que eu não lembro o nome agora. São homens milionários, bilionários, amém? Mas Deus disse, querido, Deus disse que antes de Salomão não haveria nenhum igual a ele e depois não haveria. E por que eu estou falando isso para você? Porque Salomão disse algo lá em Provérbios. Eu queria que você fosse comigo. Abre comigo, por gentileza, a sua Bíblia, em Provérbios, capítulo 3. Abre aí onde é que você esteja, acompanha comigo a tua palavra, a palavra do Senhor na tua Bíblia. Provérbios 3, versículo 5. Quem está falando isso é Salomão, querido. Eu quero que você entenda isso. Quem está falando isso é Salomão. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Numa outra versão minha diz assim, minha não,
que está na minha Bíblia aqui. Confie no Senhor de todo o coração e não dependa do seu próprio entendimento. Ei, é Salomão que está falando isso, o homem mais rico e mais sábio que houve na terra. É ele que está falando isso. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Essas notícias que chegam até você e você tenta resolvê-las com o seu entendimento, Salomão está dizendo o seguinte: confia no Senhor e deixa o seu entendimento de lado. Faça da forma que o Senhor está ensinando. Salomão está dizendo, confie no Senhor. No versículo 6 diz assim: busque a vontade dele em tudo o que fizer, e lhe mostrará o caminho que deve seguir. Busque no Senhor a vontade dele em tudo que você for fazer, e ele mostrará o caminho que você deve seguir. No 7, não se impressione com a sua própria sabedoria. Mais uma vez está falando. Deixe de lado a sua sabedoria. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. E nós chegamos aonde eu queria, né? O homem mais rico que houve na terra está dizendo: honre o Senhor com suas riquezas e com a parte de tudo que você produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Querido, não tem nem como explicar, né? Porque já é claro aqui. Se Salomão está dizendo isso, por que a gente vai continuar fazendo nosso entendimento? Por que a gente vai continuar fazendo do nosso jeito? Faça o que ele nos ensinou, que é inspirado pelo Senhor na palavra. Honre ao Senhor com tudo aquilo que chegar nas tuas mãos. Eu tenho falado aqui atitudes novas, resultados novos. Se você não tem feito ainda, não tem mudado, hoje é a oportunidade. E se você entende, como nós não estamos tendo culto presenciais, aqui na tela, embaixo da tela, você vai ver todos os dados bancários da igreja, você vai ver aqui a conta da igreja, você vai ver aqui a chave Pix. Então você pode fazer aí transferência, TED, DOC, depósito, como você achar melhor. E também, agora com a facilidade do Pix, você é só pegar a chave que está aqui e você fazer aí a sua oferta ou o seu dízimo. Amém, querido? Então, que Deus te abençoe e faça aquilo que Deus tem falado na palavra dele. Confie nele. Amém? Que Deus te abençoe. Reina em justiça
eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Olá, queridos, graça e paz. Devido ao novo decreto municipal, infelizmente não podemos desfrutar dos nossos cultos presenciais, mas continuamos pertinho um do outro, através das redes sociais da nossa igreja, do grupo do WhatsApp e também dos nossos cultos online. Então, fique conectado aos nossos recados. Durante a semana, os nossos cultos de terça e quinta-feira acontecerão no formato online às 20 horas. Você poderá se conectar e participar através do YouTube ou Facebook, como preferir. Só não deixe de receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Nos encontramos conectados. Teremos o nosso discipulado no mês de abril, do dia 6 ao dia 29. Inscreva-se. Para maiores informações, entre em contato através do número do WhatsApp da Fabiana. Lembrando que somente será realizado o discipulado se não houver prorrogação do isolamento. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, sua família, sua semana, e estejam orando junto conosco no mesmo espírito da fé, para que tudo volte à normalidade. Juntos somos mais fortes.